Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Bem forte! Viva o Espírito de Deus! Aleluia! Olha aí para o seu irmão e fala: que bom que você veio. Fala aí para ele: se prepara. Nós temos 55 minutos para conversar. Amém? Rasga seu coração na presença do Senhor. Deixa a graça de Deus tomar conta de cada um de nós. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Ferro. Sou fundador da comunidade Fogo que Não Se Apaga, ali da Arquidiocese de Sorocaba. Tenho 25 anos, sou casado com a Ana Paula. Tenho um casalzinho de criança, a Cecília de 2 aninhos e meio. E com a graça de Deus, o Emanuel, que faz 1 aninho hoje. No dia de São Pedro e São Paulo, viu que benção? Tá lá o meu menininho, aquele que eu carreguei nos meus braços há exatamente 1 ano atrás. Já comemoramos o aniversarinho dele ontem, que foi domingo, mas hoje que é o dia que ele nasceu mesmo, dia de São Pedro e São Paulo. Já dá para saber que o menininho vai ser do fogo, vai ser virado nos avessos. Deus é bom. Então ele está lá hoje comemorando o aniversário, Sou missionário já caminhando para 7 anos, com a honra e glória do Senhor. E há quase 4 Deus pediu meu tudo. Então eu vivo viajando em missão, pregando nas igrejas, dentro e fora do estado, com a graça de Deus, vivendo da missão, do chamado que Deus tem para a minha vida. Eu e minha esposa somos comunidade de vida. Toda sexta-feira nós temos as nossas noites do fogo lá na nossa comunidade. No sábado temos os trabalhos com irmãos carentes, fazemos jantas, alguns vão lá para comer, tomar banho, trocar de roupa. Temos os bazares gratuitos, algumas marmitas a gente leva também o pessoal de rua, E também nos sábados atendimento de plantão de oração, que nesses quase 7 anos eu tenho atendido na parte de cura interior, cura, libertação e aconselhamento. E Deus tem trabalhado e feito graças abundantes que nem eu imaginava que Deus queria fazer na minha vida, através de mim, na vida das pessoas. E eu vim hoje aqui para derramar um pouquinho dessa graça sobre você. Amém? O nosso carisma é perseverança, fogo que não se apaga. Por isso nós carregamos, a perseverança de um fogo profundo, carismático, através da pregação da palavra de Nossa Senhora e da música. Um carisma fundado em São Pedro. Olha só que maravilha, A irmã chamou para pregar sobre Pedro hoje, numa comunidade de São Pedro, no dia de São Pedro. Tá tudo unido, São Pedro é o meu intercessor particular, para a graça de Deus. Sou apaixonado por São Pedro também, dia de São Paulo, mas São Pedro para mim é diferenciado, Ele é o baluarte da nossa comunidade, do nosso carisma. Inclusive estou escrevendo um livro também baseado, nessa perseverança profunda que Pedro nos ensina a ter. Então, com a graça de Deus, logo também vai ter um livro aí para vocês poderem acompanhar. Amém? Você já me conheceu? Agora eu convido você, pega a sua Bíblia aí com a graça de Deus. Quem trouxe a palavra? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela lá em cima. Credo, mais da metade eu não trouxe. Repete comigo assim: quando eu trago a palavra, mais alto, quando eu trago a palavra, o fogo não se apaga. Olha para quem não trouxe a Bíblia aí, vê se o fogo dele está apagando. Não deixa apagar. Amém? Abra comigo em João 21:15. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Para quem gostaria de conhecer melhor meu testemunho de vida, também tem no PHN da Canção Nova, tá bom? Pesquisa lá Henrique Ferro, que você vai achar meu testemunho na Canção Nova. João 21:15. Cruz sacra sit mihi lux, non dracon sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mi revana sunt mala quae libas, ipsi venena bibas. Amém. Achou? João 21:15. O tema para essa noite é, repita assim comigo: a conversão de Pedro. Glória a Deus. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros.
Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Então nós temos aí uns 35 minutos para conversar na pregação e depois para a gente poder fazer o nosso momento de oração. Amém? Fala aí para o seu irmão: se você conversar comigo sem o pregador mandar, 1000 anos de purgatório para você. Amém? Amados, quando nós falamos sobre conversão, nós estamos falando sobre uma mudança de rota. Diga amém. Quando nós falamos de conversão, nós estamos dizendo assim, que uma pessoa, quando ela diz eu me converti, quer dizer que essa pessoa, ela mudou o trajeto que ela estava fazendo, ou seja, ela fez uma conversão. Ela estava indo para um destino no qual, provavelmente não era o destino que Jesus queria para a vida dessa pessoa. Então ela mudou o caminho e começou a caminhar para o lugar onde era a vontade de Deus que ela caminhasse. Então quando alguém diz assim, eu me converti, é porque ela alternou a sua rota e começou a caminhar num sentido contrário daquilo que ela estava caminhando até aquele momento. Amém? Até aqui está entendendo? Se você está entendendo que a conversão é essa mudança de rota, então tudo aquilo que era ruim agora é bom. Tudo aquilo que era pecado agora precisa ser voltado à santidade. Tudo aquilo que era uma vida de tristeza agora precisa ser uma vida de alegria. Tudo aquilo que era vício agora precisa se tornar numa vida de virtudes. Ou seja, eu estava caminhando rumo ao inferno, mas eu me converti e agora a estrada que eu pego é rumo ao céu. Aplauda isso se você entendeu. Até aqui Deus está falando para nós que a conversão ele é um processo de mudança de vida. Nós precisamos caminhar ao contrário daquilo que a gente estava caminhando. Isso quer dizer que quando nós falamos assim, eu me converti, não significa que a gente já é santo, amém? Significa apenas que a gente mudou a rota e agora a gente está em outra estrada. Aí quando a gente chegar no fim dessa estrada, aí a gente vai poder falar, agora eu estou totalmente convertido, porque agora eu cheguei aonde Jesus queria que eu estivesse. Amém? Até aqui você está entendendo? Fala aí para o seu irmão, você tem que mudar a rota. Fala aí, você quer se converter, tem que mudar de direção. Fala para ele. Se nós entendermos isto hoje, nós vamos conseguir compreender que tudo aquilo que a gente estava fazendo de ruim lá atrás, quando nós entramos no processo de conversão, precisa ser mudado. Aí eu venho, dizer para vocês hoje, que nesses momentos, por exemplo, onde a gente está dentro da Copa do Mundo, um exemplo. Tenho pregado, tenho falado de Deus, tenho vivenciado, por exemplo, grupos de orações, lugares onde as pessoas estão, que quando está tendo um jogo, a pessoa não vai. Irmã, dê glória a Deus, porque o jogo do Brasil hoje foi 2 horas da tarde. Porque se fosse 7 horas da noite, metade da igreja não estava aqui. Fale comigo, misericórdia. E por
Por que que isso está acontecendo? Porque o povo ainda não entrou nesse processo de conversão. Pode assistir? Pode comemorar? Pode ter ali um momento de lazer? Pode, mas a gente não pode trocar aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Deus está falando para mim e para você que se hoje a gente compreender que no processo de conversão Ele está trabalhando junto com a gente vai conseguir entender que já deveria ter mudado a rota há muito tempo atrás. Se muitas vezes nós estamos quebrando a cara, estamos nos cansando, estamos nos prostrando, não vemos mais muitas vezes vantagem naquilo que fazemos, não vejo mais um futuro, uma esperança, uma expectativa, algo bom, uma luzinha no final do túnel. Às vezes pode ser porque o caminho que você está tomando não tenha luzinha no final do túnel, talvez só seja trevas. Talvez o caminho seja de trevas, mas quando você alterna a rota rumo ao céu, você lá no fundo vai ver aquela claridade. É Jesus esperando você para te receber de braços abertos por tudo aquilo que você enfrentou, amém? Você quer céu para a sua vida, sim ou não? Fala aí para o seu irmão, muda a rota. Fala aí, muda a rota. Se nós desejamos o céu, preste atenção, eu quero já dizer para você que o processo da conversão, ele é doloroso, amém? Só que qual que é a diferença? A diferença é que quando eu caminho no caminho onde Deus não quer que eu caminho sozinho. A hora que Satanás aparece, na hora que o inimigo aparece para tentar fazer você dar umas trupicadas, mesmo no caminho dele, porque ele vai fazer isso com quem está na rota errada, vai botar um monte de pedra, mesmo com o final do caminho ainda sendo a rota que ele quer para você, ele ainda vai colocar umas pedras só para rir da sua cara, para ver você sofrendo mais um pouco ainda até chegar aonde ele quer que você chegue. E aí Satanás vai dar gargalhada. Só que no momento onde você alterna a rota, aí você não começa a caminhar sozinho mais. Você olha para um lado, está Jesus, você olha para o outro, está Nossa Senhora, você olha para o outro lado, está o anjo da guarda, você olha para um lado, você sente o Espírito, você olha para o outro, você sente Deus Pai, seu Criador, ou seja, toda a milícia celeste caminha junto com você. E a hora que Satanás aparecer, ele vai ver aquele exército e vai sair correndo, batendo em retirada, porque não existe demônio que suporte uma pessoa que caminha nos planos de Deus, amém? Aplauda isso se você entendeu. Não existe pessoa que consiga, não existe Satanás que consiga tirar você da presença de Deus se você está caminhando, com um exército desse ao seu lado. E aí nós vamos falar sobre Pedro, presta atenção. Pedro, ele está aqui nesse momento agora pescando mais uma vez, aonde vai dizer aqui no Evangelho de São João que ele voltou a pescar. Então Jesus, ele morre, Jesus, ele ressuscita, Jesus, ele começa a aparecer ali durante 40 dias para os seus apóstolos, para os discípulos, para algumas outras pessoas. Só que nesse momento Pedro ainda não tinha nem visto Jesus. Após a ressurreição, Pedro, ele estava com o coração amargurado. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro, ele tinha tanta intimidade com Jesus, presta atenção no que eu vou falar para você. Pedro, ele tinha tanta intimidade com Jesus que os estudos da tradição do Evangelho, eles nos ensinam que Jesus, em muitos momentos, ficou morando em determinados momentos na casa de Pedro. Olha a intimidade que São Pedro tinha com Jesus. São Pedro, ele era apaixonado por Jesus. Ele viveu ali a sua vida ao lado de Jesus, desde quando Jesus o chama para estar com ele, e ele tem aquele amor, aquele fogo dentro dele, apaixonante por Jesus. E mesmo assim, no momento que o calo aperta, Jesus já falava para ele: Pedro, você vai me negar. E Pedro falava: não, Senhor, eu não nego, eu vou dar minha vida pelo Senhor, jamais deixarei que matem o Senhor, e se preciso for, eu darei a minha vida também junto com o Senhor. Só que hoje o Espírito Santo colocava no meu coração, no momento que eu estava rezando lá em casa. Eu já preguei tantas vezes sobre Pedro, só que a cada vez que eu vou pregar sobre Pedro, eu tento fazer uma nova pregação, para mim entender também a profundidade daquilo que esse homem tem para nós. Inclusive na última vez que eu preguei nessa igreja, que também, que foi numa tarde de oração, da Missão Fogo da Cruz, que eu preguei aqui também
também preguei sobre Pedro, e hoje também é sobre ele, só que de uma forma um pouco diferente. Existem 3 circunstâncias principais nas quais envolvem a conversão de Pedro. Pergunta para mim, quais são, Henrique? Fala mais uma vez, quais são, Henrique? A primeira delas é o chamado de Pedro. Pedro ele não se converte de uma hora para outra. Vamos dizer que Pedro ele virava o caminho, só que daí às vezes apareciam umas rotas meio alternativas, ele dava uma inclinadinha, mas voltava. Aí ele continuava caminhando ali agora, porque ele se converteu, saiu do caminho de Satanás, está indo para o caminho de Jesus. Só que daí chegava aqui, o caminho de Jesus é ali a porta da igreja. Chegava ali, estava indo, aí virava para o banco aqui, virava ali para outra porta, mas vira e mexe ele voltava para os caminhos de Deus. Então no processo da vida de Pedro, existiram 3 pontos cruciais que envolvem, esta conversão. O primeiro é o chamado. Fale mais uma vez comigo, chamado. Quando lá na praia Jesus chama Pedro, fala: Pedro, lança essas redes aí, ó. Ele que estava precisando tanto de peixe, que não pescava, passou a madrugada inteira procurando um peixe para pescar e não achava. E quando Jesus chega ali e fala para ele: agora lança essas redes, e ele lança as redes, e as redes vêm cheias dos grandes peixes que Jesus tinha concedido a ele. Todo aquele nervosismo que ele estava enfrentando ali foi sanado, porque ele acreditou naquilo que Jesus tinha para ele e lançou as redes. Um homem frustrado por não pescar, um homem ali entristecido, talvez cheio de conta para pagar, talvez cheio de dificuldades, a sogra doente dentro de casa, estava tudo meio complicado, a sogra estando boa já é meio difícil, imagina estando doente, Então Pedro estava naquelas dificuldades da vida. Então Jesus manda ele jogar as redes, ele joga e enche as redes de peixe. Só que quando Jesus olha para ele e fala assim para ele: viu, doravante tu serás pescador de almas. E muitas pessoas não falam da dificuldade que é você parar de pescar peixe para começar a pescar almas. Porque quando você para de pescar peixe, você deixa de lado tudo aquilo que era regalia, vamos dizer assim, tudo aquilo que era uma segurança para a sua vida, tudo aquilo que era comodidade para a sua vida. Você tira para lá confiando que Deus vai providenciar. Assim como quando Jesus me chamou há quase 4 anos atrás, eu que trabalhava numa empresa, trabalhava com máquinas, programava máquina ali, fazia as peças na empresa, e um certo dia Jesus falou para mim: ó, sai daí. Faltava 3 meses para eu casar. Eu falava: misericórdia, Senhor. Eu fui falar com a minha esposa, falei: ó, Deus está pedindo tudo, é para ser missionário. Ele falou que vai providenciar. Fomos lá, rezamos, pedimos uma intercessão de Nossa Senhora, pedimos discernimento, palavra, confirmação, e Deus foi lá, falou: vai. E nós fomos. Faz quase 4 anos que eu vivo somente da misericórdia, da graça, da providência de Deus, viajando, missão, pregando. E presta atenção, na época que Jesus me chamou, ninguém me conhecia. Então eu pensava assim, mas será que vai ter missão em tal lugar? Será que eu vou ter condição, de sustentar a minha casa? Aí casei, já logo minha esposa engravidou. Aí depois de ter engravidado, já engravidou logo depois de novo. Então nós já veio um casalzinho de filho. E aqui estou sendo sustentado pela graça de Deus. Mas ninguém fala da dificuldade muitas vezes de você ter que parar de pescar o peixe para começar a pescar almas. Só que uma coisa eu quero dizer para você: quando você está pescando peixe, até é importante, o Espírito Santo também trabalha na gente, no natural. Só que quando você começa a entregar a sua vida para o sobrenatural daquilo que Deus tem para você, o peixe vira só uma coisinha pequena, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você pelas almas que estão sendo salvas. Eu estou aqui nessa igreja hoje para falar para você que muitas vezes eu deixei de pescar um peixe para pescar uma alma, e eu não aceito, em nome de Jesus, perder a sua alma hoje para Satanás. Amém? Aplauda-se Deus que você serve. Nessa pregação eu queria falar para você que eu tenho para mim que desses 3 momentos aonde Pedro ele passa sobre esse processo de conversão, o mais importante é esse que a gente vai falar agora. Repita assim comigo: arrependimento. Mais uma vez, arrependimento. Presta atenção, irmão. Deus trabalhou na vida de Pedro no momento do chamado. Diga amém. Diga amém. Pedro trabalhou, Jesus trabalhou na vida dele no momento do chamado.
Ali ele já começa o processo de conversão, ele já converteu. Parou de pescar peixe para ir pescar alma. Ele já mudou a rota dele totalmente. Nesse momento Deus já começou a trabalhar a cura no coração dele. Porque processo de conversão também exige cura, amém? Precisa deixar para trás o que não presta para viver numa vida para Deus. Você precisa deixar o vício, você precisa deixar a sem-vergonhice, você precisa deixar a safadeza. Eu falava para você, né, muitas pessoas deixam de ir nos compromissos da igreja por causa, por exemplo, do jogo de futebol. Mas eu vou mais além ainda. Tem pessoas que não vieram mesmo hoje, mesmo o jogo sendo 2 horas da tarde, porque encheram a cara de cerveja e agora não pode vir para a igreja mais tarde. Então eu estou falando para você que a gente precisa entrar no processo de conversão e ser verdadeiro, continuar até o fim, para conseguir alcançar os planos e os projetos que Deus tem para nós. E nesse momento, aonde nós estamos trabalhando o Evangelho de São João, eu estou falando para você sobre um momento de arrependimento. Fala aí para o seu irmão, Pedro se arrependeu. Pedro, ele amava Jesus. Só que o amor que você, que Pedro tinha até por Jesus ainda é um amor pequeno. Deus, na sua grandiosidade, Ele se permite até mesmo se rebaixar para poder entender o amor do ser humano. E é por isso que no entendimento desta passagem nós vemos Jesus questionando Pedro durante 3 vezes, perguntando: ô Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E aí nós sabemos também que é pelas 3 vezes que Pedro negou Jesus, falou: não conheço, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem. Mas além disso, quando Pedro respondia para Jesus: Senhor, eu te amo, Jesus era como se olhasse para Pedro e falasse: nossa, mas se você me ama, por que você me negou? E aí ele pergunta de novo: Pedro, você me ama? E daí ele: eu amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E mais uma vez, acho que no coração de Jesus ele pensava: puxa vida, mas por que você não foi perseverante? Será que ama mesmo? E daí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus rebaixa o próprio amor que Ele tem pela humanidade, por mim e por você, para poder compreender o amor de Pedro por Ele. Porque o nosso amor é falho, o nosso amor é sem vergonha, o nosso amor é falar: Senhor, eu te amo, daqui meia hora nós já estamos pecando de novo. É, Senhor, falar: obrigado por dar a vida na cruz por mim, mas daqui 10 minutos eu estou crucificando Jesus de novo. É a gente se confessar com o sacerdote e falar: eu pequei nisso, passar 10 minutos, nós estamos pecando de novo. O nosso amor, ele é falho. E Jesus, ele se rebaixa a ponto de humano, quando ele é encarnado, para poder entender também aquilo que a gente sente. Mas ele foi fiel em todas as coisas, dando a vida na cruz, 100% Deus, 100% homem também. Ele sentiu as nossas dores, as dificuldades que nós enfrentamos, ele enfrentou ainda 1 milhão de vezes maior. A dor que você sofre hoje, ele carregou a sua e da humanidade inteira na costa dele, para poder te salvar. Ele se rebaixou para conseguir tentar entender o nosso amor, o meu e o teu amor. E aí a gente fala: Senhor, eu te amo. Mas é um amor sem vergonha. Fala aí para o seu irmão: para de ser sem vergonha. Fala aí para ele: para de ser sem vergonha. Nós precisamos hoje rasgar o coração para Jesus. Presta atenção. Nesse segundo processo da conversão de Pedro, está falando sobre o arrependimento. Quando Jesus vai até ali à beira daquele lago e chama os apóstolos que estavam pescando, presta atenção, Pedro voltou a pescar. Pescar o quê? Peixe. Ele estava, acho que o coração dele estava tão angustiado, tão nervoso, por ter traído o seu próprio Deus, seu próprio mestre, que ele voltou a pescar. E a palavra vai dizer que ele levou outros ainda junto com ele, né? Isso que acontece quando a gente começa a reverter o caminho mais uma vez e começa a ir para o mundo, né? E leva tudo junto com nós. Se a irmã que coordena o grupo de oração, se eu que sou fundador de uma comunidade, se um padre, uma pessoa que está à frente, um líder, começa a trupicar, sai dos caminhos de Deus, a gente arrasta a multidão junto com nós.
E é por isso que Deus fala que a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. O que Deus deu para você? Deus deu esposa, Deus deu marido, Deus deu filho, Deus deu pais, avós, tios, irmãos, primos, não sei. Deus vai cobrar. Ah, mas aquele ali não tem mais jeito. Tem. Já tem calo no joelho? Já passou fome um pouquinho de fazer jejum? A penitência como é que tá? Não aguenta ficar sem comer uma bolachinha por mês? Não aguenta ficar sem tomar um golinho de coca em um mês? Não aguenta ficar, sem comer um churrasquinho durante um mês? Pela salvação daqueles que você tem lutado? Uma alma custa caro. E Jesus está chamando eu e você hoje aqui para entrar no eixo. Quando Pedro está ali no barco e agora Jesus está ali no lago, ele chama Pedro, começa a conversar com Pedro, ter esse diálogo com Pedro. Eu fico imaginando o desespero de Pedro. Vai dizer que Pedro, a hora que soube que era Jesus, ele nem esperou que o barco chegasse na areia, ele pulou na água e começou a nadar abraçada para chegar perto de Jesus, porque no coração dele estava doendo, estava ardendo, queimando, de vontade de falar para Jesus: Senhor, me perdoa. Aquilo não fala, não mostra Pedro falando para Jesus: Senhor, desculpa, eu estava com medo, estava difícil, não mostra. Mas eu não tenho dúvida que Pedro deve ter se atirado aos pés de Jesus em lágrimas e falado: Mestre, me perdoa por ter te traído, me perdoa por ter falado que eu não te conhecia, por ter te rejeitado. Senhor, me perdoa, eu achava que eu era forte, mas hoje eu descobri que eu não sou. E aí entra a nossa vida. A gente acha que é forte. Quem está de pé, cuidado para não cair. A gente acha que a gente é forte, até chegar o momento do calo apertar. Mas nesse momento que Deus, Ele quer que nós tenhamos esta perseverança profunda e carismática, onde o fogo não pode se apagar. Então nesse momento Pedro, ele se arrepende. E aí entra um dos maiores processos de conversão de Pedro. Sabe por quê? Você sabe o porquê que a conversão nesse momento foi tão forte? Pergunta para mim, por quê, Henrique? Fala mais alto, por quê, Henrique? Porque nesse momento, mesmo Jesus entendendo que o amor de Pedro era falho, ele continua falando para Pedro aquilo que ele falou no Evangelho de Mateus 16:18. Pedro, tu és pedra, e em ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão força, poder contra ela. Tudo que for ligado no céu, ligado na terra, ligado no céu, vai ser ligado, vai ser dito, vai ser feito. E nesse momento que Pedro está falando com Jesus mais uma vez, e ele pergunta 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro fala que amava. Mesmo Jesus conhecendo esse amor fraco, ele olha para Pedro e fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando assim para Pedro: Pedro, eu sei que você caiu. Pedro, eu sei que você errou. Pedro, eu sei que o seu amor é frágil. Eu sei que você quer, que você deseja amar mais, mas muitas vezes você não consegue. Só que a minha promessa para a sua vida ainda está de pé. Você é líder da igreja, você é o pastor que comanda as minhas ovelhas. Quando eu for, é você quem fica. E hoje nós temos a sucessão apostólica de todos os papas, porque esse homem, nesse processo de conversão, preferiu, naquele momento, ele preferiu se arrepender do que ter remorso, como São Judas Iscariotes, né, que seria São Judas. Não se arrependeu e se matou. Pedro poderia ter se matado, sim ou não? Sim ou não? Pedro não poderia ter passado uma corda no pescoço pro lado também, sim ou não? Por que ele não fez isso? Porque ele se arrependeu do que ele tinha feito. Judas Iscariotes, ele teve remorso, não confiou na misericórdia de Deus e se matou. Pedro se levantou, e nesse momento a conversão do caminho de Pedro foi tão forte, tão firme, que ele olhou para Jesus e falou assim: como pode eu, sendo tão sem vergonha, o Senhor ainda confiar a mim todas as suas ovelhas? E a partir daquele momento as lágrimas de Pedro não foram mais em vão.
A partir daquele momento acontece um processo de conversão mais forte, mais genuíno na vida desse homem. Isso é o que precisa acontecer na sua vida hoje. Jesus sabe que você é falho, que muitas vezes você está cansado, que muitas vezes você nega Ele, que você troca Ele por qualquer coisa. Só que Ele também sabe da promessa que Ele tem para a sua vida, e se Ele prometeu, vai se cumprir. Em nome de Jesus, aplauda esse Deus maravilhoso. Vai se cumprir as promessas que Ele tem para você. Pergunta aí para o seu irmão: você acredita? Sim ou não? Eu acredito. Tantas e tantas vezes o inimigo já tentou barrar nós, a nossa vida, dentro da minha casa, a minha família, para fazer nós desistir, para fazer nós parar. Mas o Deus que chama você, aquele que pega você onde você está, no caminho que você estava indo errado, que estava tortuoso, Ele pega você e faz você converter o caminho e fala assim: filho, eu vou chamar. Se você vier, vai ser difícil, mas é eu que vou sustentar você. Não é você que vai estar caminhando com as suas próprias pernas. Sou eu quem sustento você nos caminhos pelos quais eu te chamo. E Jesus tem sustentado, Jesus tem levado a graça dEle, o poder dEle através da minha vida onde eu tenho ido pregar. Eu já vi tantos milagres acontecendo, a graça de Deus acontecendo. Isso acontece quando uma pessoa dá o seu sim para Jesus e vai sem medo. A única coisa que eu e a minha esposa ainda tinha, que era nosso, bem dizer, era a nossa casa, que a gente tinha de herança do pai dela que faleceu. A gente comprou uma chacrinha para nós morar. Aí, um tempo atrás, Deus pediu até a chácara para nós, e nós estamos construindo a nossa comunidade na chácara onde nós morávamos. Aí só, Deus, Ele pediu tudo, mas Ele também é o Deus que dá tudo. O que você está se preocupando? O que está difícil na sua vida? O que está complicado? Chegou a hora de você mudar de direção, mudar de rota, converter e voltar o seu olhar para as almas que precisam também mudar de rota, se converter, nem que seja na paulada. Fazer esses abençoados que não querem saber de Deus voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer, né, que quando você receber uma visita na sua casa, você não ter ali um pão para oferecer para a visita, vai lá, bate na porta do vizinho. O vizinho vai falar para você: tá tarde, vai dormir, deixa eu descansar. Mas pela chatice sua, pela sua insistência, o vizinho vai levantar e vai dar um pão para você. Nós precisamos ser chato para a conversão das almas. Nós precisamos pegar ali no calo, insistir, até ver o abençoado convertido, até ver ele mudando de rota. Só que a gente precisa também ter um momento da nossa intercessão, da nossa oração, um momento onde a gente está se entregando para Deus, porque o nosso esforço também é muito válido, mas o Espírito quer aquilo que é espiritual. Tem batalhas que a gente só vai vencer com jejum, com oração, com rosário. Vai ter batalha que a gente só vai conseguir vencer quando a gente rasgar o nosso coração para Jesus e falar: Senhor, toma conta, faz aquilo que o Senhor quiser. Muitas vezes a gente quebra a cara porque a gente acha que a gente está fazendo as melhores coisas da nossa forma, mas Jesus está gritando na nossa orelha já há muito tempo. O problema é que o medo faz a gente ficar estagnado, vergonha faz a gente ficar estagnado, falta de fé. Como tem gente pessimista hoje em dia? Como tem gente que você fala: vai acontecer tal coisa, não vai. Aí você chega para uma amiga e você fala assim: nossa, acho que eu vou casar, eu tenho sonho de casar, né? Daí a abençoada fala para você: nem case. Eu casei, não deu certo, ele me traiu, foi embora. Hoje em dia está cheio de gente assim. Vai falar para você: mas eu quero ser aberto à vida, eu quero ter filho. Mas filho dá trabalho. Filho vai fazer você gastar muito dinheiro. Daí a pessoa tem um filho só, dá tudo que o menino quer, que a menina quer, a vida inteira, paga a maior faculdade, mais caro possível. Chega na faculdade, vira a cabeça, dá um chute na bunda do pai e com a mãe, sai da igreja, não quer mais saber de Jesus. E aí? O único que você deu tudo, tirou tudo de você, perdeu tudo, e aí? Já era. Os planos de Deus são os planos corretos. Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Tem pessoas que Deus está falando que precisa se converter hoje, mudar a rota, mudar de direção,
que precisa mudar a alternativa, os planos, os projetos, os sonhos mundanos, as próprias vontades vãs, e começar a deixar Jesus trabalhar na sua vida. Tem gente hoje que precisa se arrepender, e o arrependimento dói. O arrependimento, ele faz vir tudo aquilo que estava machucando a flor da pele, mas depois da dor vem a cura. Quando uma pessoa ela vive sem perdoar a Deus, perdoar pessoas ou se perdoar, ela vive se condenando para o resto da vida, e aquilo vai ser uma dor contínua onde não para. Mas uma pessoa que se arrepende, toda aquela dor vem à tona no momento, e ele entrega tudo aos pés de Jesus. Pode doer na hora, pode machucar na hora, mas no mesmo instante nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quantas vezes lá atrás eu fui sem vergonha, quantas vezes lá atrás eu enchi a cara de cachaça, eu frequentava motéis, eu vivia vida sexual desregrada, eu vivia vícios na minha adolescência, eu fiquei depressivo, eu queria morte, eu queria me jogar muitas vezes na frente de um carro, para que eu não sentisse mais aquilo que eu sentia, porque o vazio que gritava dentro do meu coração era maior do que o Deus que eu deixava preencher. Eu não deixava, eu tampava as portas, não importava o que falassem. E muitas vezes a gente é assim, a gente não quer saber de Deus, mas o pecado machuca, a falta da conversão machuca. Só que no momento onde vem o arrependimento, até hoje eu lembro, eu escrevi 2 páginas de papel assim, ó, dos meus pecados, frente e verso, levei para um padre, confessei, lavei minha alma, tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo que eu já tinha passado, depois de uma experiência com o Espírito Santo. Eu deixei ali uma pedra gigante que eu carregava nas costas, e eu mudei a rota. A partir daquele momento, não era mais Satanás que caminhava ao meu lado, mas era Jesus, era o Espírito Santo, era a Virgem Maria, era Deus que me sustentava. É Ele que me sustenta até aqui, é Ele que me guarda, é Ele que me leva, é Ele que faz com que eu grite hoje, falando do amor dEle, falando de tudo aquilo que Ele fez lá atrás na minha vida, na minha casa. O meu pai que enchia a cara, minha mãe que enchia a cara, meu pai que era depressivo, a minha família que era toda desestruturada, meus pais brigavam falando que iam se separar, que iam largar um do outro, era eu vivendo na safadeza. Jesus entrou de uma forma dentro da minha casa, onde a conversão veio, pegou eu, meu pai, minha mãe. Hoje nós todos servem em missão, eles são membros da comunidade que eu fundei, porque quando a gente acredita na misericórdia de Deus e tem arrependimento verdadeiro, Deus trabalha, e não tem nada que faça parar um homem e uma mulher que tem perseverança. Aplauda esse Deus de todo o coração. Ele quer transformar água em vinho hoje, Ele quer transformar aquilo que estava machucando em conversão, processo de mudança. E tem que ser agora, tem que ser hoje. Fala aí pro seu irmão, tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser. Presta atenção, o que você está fazendo ainda de que você sabe que está errado? O que você está fazendo ainda que você sabe que o negócio está feio, que você vai quebrar a cara? Será que é um vício? Pecadinho ali, pecadinho lá, não sei. Deus quer transformar hoje, amém? Amém? E o terceiro momento da conversão de Pedro, que foi o momento da fidelidade. Repita comigo, fidelidade. Agora é o momento de Pedro provar para Deus que ele não sai mais do caminho. Primeiro foi o chamado, amém? Qual foi o primeiro? Qual foi o segundo? E qual que é o terceiro? Tá marcando aí? Quem está marcando? Primeiro, chamado. Segundo, arrependimento. Terceiro, a fidelidade. Nesse momento agora, Pedro ele prova para Jesus, fala: Senhor, eu converti o processo e eu vou dar a vida pelo Senhor, eu não volto mais atrás. Pedro já estava ali, cheio do fogo, ali já estava chapado. A hora que veio o Pentecostes, Atos 2, então arrebentou com o homem.
Vai dizer que a primeira pregação converte 3.000, a segunda converte 5.000. Vai dizer que ele passa na porta do templo, tem ali um paralítico, e ele pede esmola, e ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele paralítico sai andando. Vai dizer que Pedro sai fazendo arrebento, agora curando, libertando, expulsando demônios. Vai dizer que ele ressuscita uma menina que tinha sido morta. Presta atenção, vai dizer que a sombra de Pedro curava, porque quando ele começa a andar na fidelidade da conversão que ele encontrou lá atrás, respondeu ao seu chamado, se arrependeu de todo o seu pecado e agora é fiel. Jesus faz na vida desse homem uma coisa inacreditável. Ele vai arrastando multidões. É São Pedro que põe a mão ali na cabeça de Paulo e fala: Paulo, pode ir, Paulo, pode ir, vai pregar. Ele envia Paulo. E Paulo faz o arrebento no inferno também junto com Pedro. Presta atenção, por isso que são colunas e sustentáculos da igreja. Homens de oração, eu e você precisa ser igual a eles, amém? Fala aí pro seu irmão: você precisa ser igual Pedro. Fala, você precisa ser. Fala pro outro, fala: você precisa ser igual Paulo. Fala para ele aí. E nesse processo de fidelidade agora, presta atenção, vai dizer que lá no ano 67 depois de Cristo, quando Cristo já tinha se ascendido ao céu, quando os apóstolos já estavam ali fazendo um arrebento do evangelho, pregando para lá e para cá, ora eram presos, ora eram açoitados, vinha anjo, tirava eles da cadeia, vinha Deus ali, fazia acontecer um negócio diferente, não deixava eles serem mortos. Presta atenção, quando Deus começa a trabalhar ali na vida dos apóstolos, era João que era jogado no óleo fervendo e saía vivo sem ser morto. Vai dizer que Paulo leva uma surra tão grande que ele sai dado como morto ali da cidade, tudo sangrando. Sai da cidade, ele levanta de novo e fala: vamos pregar, vamos falar de Jesus. Presta atenção, olha o que Deus estava fazendo na vida desses caras. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele não muda, e ele pode fazer isso na sua vida hoje também. Você crê nisso, sim ou não? Deus fala assim, que as obras que ele fez você pode fazer ainda maiores, se você acreditar. Se você acreditar, a montanha sai do lugar. Se você acreditar, o morto ressuscita. Se você acreditar, a sua família se converte. Mesmo aquele mais difícil, mesmo mais complicado, mesmo você, dá tempo ainda de se converter, dá tempo de mudar de rota. E no ano 67 vai dizer, depois de Cristo, que é o martírio dos dois, São Pedro e São Paulo. Reinado de Nero ali, começa a perseguição ali mais forte contra os cristãos. E naquele momento ali, Pedro é preso e é levado. Aí eu recordo a passagem que nós estamos pregando, já chegando perto do término para a gente poder rezar. Vai dizer que Pedro, ele é preso e agora ele é levado. É por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer assim, presta atenção. Antes da conversão, ou seja, na infância de Pedro, no momento antes de ele se converter, Pedro ele cingia e ele ia onde ele quisesse, amém? Ele se cingia, ou seja, ele amarrava o cordão na sua cintura, segurando a sua túnica, para ele ir aonde ele quisesse. Antes da conversão, nós seguimos os nossos planos, nós fazemos as nossas vontades. E aí Deus vai dizer assim, depois da conversão, outro lhe cingirá e te levará para lugares aonde você não tem vontade de ir. Por quê? Depois da conversão, não é mais a nossa vontade. Depois da nossa conversão, é a vontade de Deus para a nossa vida. O problema é que tem gente que muda a rota, começa a caminhar no caminho de Jesus e quer continuar tomando conta da própria vida. Não é você mais que tem escolha. Quem escolhe por você é Jesus. E no caminho da conversão também existem consequências. Tem gente que vai te perseguir, tem gente que vai te caluniar, tem gente que vai tentar puxar seu tapete, tem gente que vai falar mal de você, tem gente que vai te criticar, que vai ter ódio, que vai ter raiva, tem gente que vai ter inveja, tem gente que vai querer criar divisões, que vai querer ser melhor. Porque nos caminhos de Deus existem consequências. Assim como Deus fala aqui para Pedro, vão amarrar você e vão levar você embora para onde você não quer ir, e você vai ser morto. Só que a perseverança de Pedro, ele é um martírio tão maravilhoso.
É tão maravilhoso que no momento da sua crucificação agora ele fala: não, eu não vou ser crucificado igual ao meu Jesus. Ele lembra lá do momento do arrependimento, lá quando Jesus dá mais uma chance para ele. E agora ele fala: aqui eu provo a minha fidelidade. E agora é o fim do caminho de Pedro, é o fim do processo de conversão de Pedro. Ali tudo é consumado agora na vida de Pedro, e ele é morto de cabeça para baixo, crucificado, porque ele não queria morrer igual ao seu Jesus, se achando indigno. Ali termina o processo, a caminhada. Eu estou aqui para falar para você que Deus está te dando mais uma chance a partir dessa pregação de hoje. Mais uma chance de fidelidade, de conversão, de mudança. Ah, mas eu já vou para a igreja, eu já comungo, eu já confesso, eu já venho no grupo de oração. Deus quer mais. Ele quer a alma na sua mão. Amém? Ele quer a alma na sua mão. Ele está falando para você: filho, eu não te fiz por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está vivo por acaso. Você não está respirando por acaso. Enquanto eu tiver um respirar, uma alma precisa ser salva. Enquanto o meu coração queimar, uma alma precisa ser salva. Nós não aceitamos perder almas para Satanás. Nós não aceitamos perder casa, família para Satanás. Nós não aceitamos perder nem mesmo os inimigos que nos odeiam para Satanás. Aqueles que mais nos perseguem serão obrigados a entender que o amor que Deus trabalha no nosso coração é verdadeiro, e essas almas vão ser tocadas pelo fogo desse Santo Espírito. Aquele que está no processo de conversão não tem volta, presta atenção, não tem mais escolha. E se for levado, cingido por outros para cantos aonde você nem queria estar, é lá que você vai pregar e salvar almas para Jesus. Aplauda esse Deus com todo o seu coração. Oh, glória a Deus! Metade do processo é espiritual, a outra metade do processo é decisão. Amém? Repita comigo: decisão. Presta atenção, Pedro decidiu seguir Jesus no chamado. Amém? Amém? Pedro decidiu passar por complicações porque ele era casado, e mesmo assim ele decidiu seguir Jesus tendo família. Amém? Pedro, ele decidiu confiar no Deus que estava chamando ele, que Deus ia sustentar ele. Amém? Pedro, ele decidiu se perdoar para conseguir continuar no caminho do Senhor. Amém? Pedro, ele decidiu perseverar até o fim, sem se preocupar com as circunstâncias. Amém? Então hoje nós precisamos tomar uma decisão. Fala para o seu irmão: se decida agora. Metade decisão, metade Deus faz. E em nome de Jesus não tem nada que vá parar nós a partir de hoje, para a honra e glória do Senhor. Quem faz uma mudança de direção faz um arrebento no inferno. Aplauda Jesus e vai ficando de pé para a gente encerrar essa noite. Viva o nosso Deus! Olha aqui para Jesus, enquanto o irmão já vai fazendo ali um fundo de oração. Olha aqui para a cruz. Nós estamos terminando essa noite, mais uma vez, uma noite maravilhosa, cheia do fogo do Espírito. Temos pouco tempo, mas Deus, Ele quer mais na nossa vida. Todas as vezes que Jesus perguntar para você: tu me amas? Dê a sua resposta mais sincera, mais verdadeira: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que mesmo meu amor sendo falho, eu não paro, eu não desisto. Amém? Eu quero convidar você: saia do seu lugar e venha você aqui perto de Jesus na frente. Vem todo mundo aqui, vem aqui pertinho de Jesus. Como a gente ainda não tem muito tempo, a gente vai encerrar essa noite aqui em louvor, em adoração. Jesus, Ele está querendo curar o nosso coração hoje de toda falta de amor, de todo amor falho, de todas as vezes que a gente falou: Senhor, eu quero mudar de direção, e fala: eu me converti.